Bom dia a todos. O meu nome é Miguel Basto Pereira. Eu sou professor universitário. Eu sou também investigador na área da criminologia desenvolvimental. No fundo, a minha área de investigação, eu estudo quais é que são as trajetórias de vida mais comuns entre aquelas pessoas que normalmente cometem mais crimes numa sociedade. E quando estava a fazer hoje esta apresentação, eu não pude deixar de me questionar e de pensar um pouco quem será que veio cá hoje assistir a uma comunicação com o nome Como criar um criminoso? Será que temos aqui hoje alguém da máfia, alguma pessoa particularmente interessada em montar uma escola do crime? Bem, eu espero que não seja esse o facto, até porque, na verdade, nós já vamos sabendo o que a investigação nos mostra, e até o que a prática clínica mostra, quais são algumas das características mais comuns a quem comete mais crimes numa sociedade e a quem começa mais cedo. Por isso, essa questão não é necessariamente um mistério hoje em dia. Nós sabemos primeiro, e eu começaria pelo primeiro aspecto, que será as questões da educação. Nós sabemos que os jovens cometem mais crimes, e crimes desde muito cedo. Têm normalmente uma história de baixo aproveitamento escolar, que acabam por desistir da escola muito cedo. Por exemplo, nós sabemos que na geração mais bem preparada de sempre, nós temos nos estabelecimentos prisionais 8 em cada 10 reclusos não conseguiu ultrapassar o ensino básico. E sabemos que quase 1 em cada 10 reclusos não sabe ler ou escrever. Estamos a falar que praticamente 50% dos reclusos têm menos de 40 anos, ou quase 50% dos reclusos têm menos de 40 anos. Por sua vez, nós temos que perceber que o excesso escolar leva ao interesse pela escola e ao abandono escolar. Por sua vez, a perda de interesse na escola basicamente limita o desenvolvimento cognitivo e encerra muitas oportunidades do sucesso escolar no futuro. No imediato, fica naturalmente, e saliento muito este aspecto, fica muito mais tempo a ser passado na rua com colegas que não costumam ser exatamente as melhores companhias. E aqui leva-nos exatamente ao nosso ponto número 2, que serão os pares desviantes. São precisamente estes novos amigos que também faltam às aulas, que muitas vezes até já desistiram da escola e que muitas vezes consomem drogas e praticam crimes em conjunto, que estarão lá para dar todo o apoio àquele jovem e para lhe mostrar que ele é capaz de ser bom e ter sucesso em alguma coisa. Não é, contudo, o sucesso que nós esperaríamos. Muitas vezes estes jovens apoiam e motivam-se mutuamente para cometer crimes em conjunto, simultaneamente arranjando desculpas e explicações para os crimes cometidos. A responsabilidade fica diluída e o crime vai se normalizando nestes percursos. Por exemplo, nos Estados Unidos, estima-se que entre 2/3 a 3/4 dos crimes cometidos por adolescentes são cometidos em contexto de gangue. Nós, por exemplo, sabemos em Portugal, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna, que só em 2021 houve cerca de 5.000 participações por criminalidade em grupo, sendo que uma grande parte dela foi cometida por pessoas entre os 15 e os 25 anos, deixando também naturalmente aberta a porta ao consumo de álcool e drogas nestes ambientes de grupo. E isto leva-nos ao nosso terceiro ponto, drogas e álcool. A criminalidade de grupo é não raramente acompanhada por consumos de álcool e de droga. Após o consumo de álcool e drogas, nós sabemos que a capacidade de julgamento e tomada de decisão dos jovens são afetadas e crimes mais graves, no contexto de grupos de pares, ficam facilitados. Estes consumos têm também um impacto substancial no cérebro, numa fase crucial do desenvolvimento. Além disso, manter uma adição, como bem sabem, é caro. E sendo caro, a necessidade de arranjar grandes quantidades de dinheiro torna-se um forte promotor de comportamento criminal. Um estudo recente nos Estados Unidos revelou que 44% dos jovens e jovens adultos presos por assaltos justificaram como principal motivo para esses crimes a necessidade de ter acesso a drogas, de comprar drogas, ou simplesmente estavam sob efeito de drogas ou intoxicação por álcool. Num estudo recente conduzido pela minha equipa em 10 países, em 5 continentes, na África, na Europa, também na América do Sul, na Austrália e na Ásia, nós verificamos que ter vivido nos primeiros 18 anos de vida com um pai ou com uma mãe que fazia consumo de drogas era um forte preditor para o comportamento criminal no início da idade adulta. E por falar em família, é no ambiente familiar que toda a investigação
sugere que é aqui que tudo começa, no ambiente familiar. Não é aqui que tudo acaba, mas é aqui que tudo começa. A família é a pedra angular da educação das crianças. Vários estudos conduzidos ao longo de décadas acompanharam milhares de crianças em todo o mundo, desde a infância até a idade adulta, e sugere que pais que desde cedo são capazes de estabelecer limites e dar afeto, de criar um ambiente seguro em casa e de estimular a confiança da criança, basicamente são pais promotores de um ambiente saudável e são capazes de prevenir o comportamento criminal com muito maior eficácia, levando à construção de bases sólidas para a adolescência, nomeadamente bases sólidas que não só promovem o sucesso escolar, mas que dão confiança à criança para dizer que não e resistir à pressão dos pares e, simultaneamente, para manter a família como um porto seguro ao longo de todo o seu desenvolvimento. Simultaneamente, nós sabemos que o abandono dos pais, o abuso e a negligência, a exposição à violência doméstica são sérios promotores de comportamento delinquente. Sabemos que praticamente 1 em cada 3 crianças, alvo de medidas tutelares educativas por crimes cometidos entre os 12 e os 16 anos, nós sabemos que 1 em cada 3 crianças dessas foi institucionalizada antes dessa medida ou durante essa medida. E foi institucionalizada não por causa de terem cometido algum crime, mas simplesmente porque esses pais não tinham condições para exercer a sua parentalidade, não eram capazes de alimentar ou de nutrir, ou simplesmente não eram capazes de lhes criar um ambiente seguro. E nós sabemos que na infância e adolescência o acompanhamento dos pais é absolutamente fundamental, não só na aprendizagem de tarefas motoras ou cognitivas, mas também no desenvolvimento moral e no desenvolvimento de competências sociais e emocionais básicas. A família nuclear cria um ambiente seguro para o desenvolvimento das primeiras interações sociais, das quais serão reflexos as interações sociais subsequentes daquela criança, que num futuro será um homem adulto. Contudo, quando nós pedimos às famílias que apoiem os seus filhos, nós temos primeiro que pedir à sociedade que apoiem essas famílias. Sobretudo, nós temos que pedir às sociedades que apoiem famílias, particularmente passando por necessidades extremas e stress extremo. Por exemplo, como é que nós podemos esperar que a Maria, que tem 2 empregos só para pagar a renda e para conseguir alimentar os seus filhos, mãe solteira, 2 filhos, que foi vítima de violência doméstica, como esperar que ela, que trabalha das 6 da manhã às 9 da noite, como é que nós podemos esperar que ela chegue a casa com toda a disponibilidade do mundo para dar atenção, afeto e carinho? Como esperar que ela seja capaz de ir às reuniões da escola, de acompanhar de perto os seus filhos? Esta é uma questão fundamental. Como é que nós podemos esperar que ela seja capaz de dar amor e carinho que ela própria nunca tenha recebido? Muitas Marias conseguem fazê-lo, mas conseguem fazê-lo porque são, efetivamente, heroínas. Conseguem fazer atos excepcionais em situações de grande adversidade. Contudo, as sociedades têm que criar condições para que pessoas de carne e osso, muitas vezes com os seus traumas e dificuldades, consigam e tenham oportunidades de sucesso e de promover o sucesso nos seus filhos e nas suas filhas. As nossas sociedades têm que criar escapatórias destes ciclos intergeracionais de violência. Porque, e quero salientar isto bem, não existem pais perfeitos. E pais em situação de extrema vulnerabilidade social, de extrema pobreza, são pais que passam por dificuldades acrescidas na sua parentalidade. No século XXI não existem motivos para ainda termos pais que tenham de trabalhar 14 horas por dia em 2 trabalhos diferentes, só para alimentar os seus filhos. E assim, e voltando à questão inicial, como criar um criminoso, a resposta é muito simples, basta não fazer nada. Quando nos apercebemos que uma criança começa a falhar na escola, começa a não aparecer, simplesmente podemos olhar para o lado e não fazer nada. Quando nos percebemos que a criança é vítima de violência em casa, de abuso e negligência ou de bullying, enquanto sociedade podemos não ter mecanismos eficazes de detecção precoce, de intervenção precoce, o que até basicamente nos permite ter a consciência um bocadinho mais tranquila, porque não detectamos, porque esses mecanismos simplesmente não estão criados, apesar de já existirem em vários países, não é? E nesse caso podemos simplesmente e facilmente olhar para o lado e não fazer nada. Quando percebemos que existem bairros e escolas com grupos de jovens com comportamentos desviantes, as instituições podem simplesmente olhar para o lado, as câmaras podem simplesmente olhar para o lado e dizer: este bairro, esta comunidade não faz parte da minha cidade, nem tampouco faz parte do meu país. Olhamos para o lado e não fazemos nada. Quando vemos crianças que passam anos em instituições do Estado, porque o processo de adoção é um processo tão demorado, apesar de existirem famílias competentes, capazes de tomar conta dessas crianças, nós podemos simplesmente
permitir que essas crianças não tenham uma figura parental durante tantos anos. Podemos só olhar para o lado e não fazer nada. Quando vemos famílias em dificuldades em lidar com o comportamento dos filhos, que apesar de quererem dar uma resposta não são capazes, não têm recursos, podemos olhar para o lado e não fazer nada. E sobretudo, quando vemos famílias com crianças pequenas, em situações de pobreza extrema, incapazes de dar resposta à exigência de múltiplos trabalhos e simultaneamente ao acompanhamento dos seus filhos, podemos olhar para o lado e não fazer nada. Então, no fundo, a resposta é muito simples. Basta olhar para o lado e não fazer nada. Porque, na verdade, aquela criança, que em breve será adolescente e adulto, será responsável pelos seus crimes, pelo seu comportamento criminal. A responsabilidade é individual. Mas, no fim do dia, quem paga a conta é a sociedade. Obrigado.